O programa Hora da Notícia te ouviu, amigo internauta, e nós estamos buscando a informação com um técnico, um profissional que conhece e sabe sobre os problemas que temos enfrentados com a falta de água. A Aline, ela é engenheira do DEAGUA e vai explicar para você o porquê que está faltando água na nossa cidade e o planejamento que está sendo feito para acabar com o problema de água na nossa cidade em Guaíra. Acompanhe a entrevista. Aline, uma grande preocupação, né, dos nossos internautas, da comunidade guairense, né, de uma forma geral, é a falta de água. Esse problema não é de hoje e acatando aí a pedidos, né, de muitos guairenses e internautas que falaram, precisa falar com uma pessoa que é técnica. Então foi por isso que a gente te convidou, você que é uma engenheira e que tem acompanhado, né, esse problema, que a gente sabe que não é de hoje, mas a gente gostaria que você explanasse, né, explicasse um pouquinho para a gente dessa falta de água que tudo indica que está normalizando. Marcelo, eu falo que a falta de água, não só em Guaíra, eu acho que isso em várias cidades da região, eu falo da região porque aqui é bem característico o abastecimento de água subterrâneo, com poços, enfim. Essa falta de água ela tem acontecido em vários municípios da região e a gente já tem sentido isso de uma forma geral nos nossos comitês de bacia. E em Guaíra tem se agravado no último ano. O que de fato tem acontecido? Nós temos 3 fontes de captação para o nosso abastecimento urbano. 2 poços, como já é de conhecimento da maioria da população, e a captação superficial. No caso, a superficial no Ribeirão do Jardim. A captação superficial, ela é extremamente dependente de chuva. Por mais que várias pessoas falem, nos últimos anos, nunca aconteceu e tudo, mas é um problema que vai se agravando com o passar dos anos. Menos chuva, menos água, menos captação, menos tratamento, menos distribuição. Isso a gente falando da captação superficial. Mas a captação subterrânea não depende diretamente da chuva. Por quê? O tempo de recarga ali de abastecer o aquífero vai ser um pouco maior. Choveu hoje, amanhã eu vou ter água no poço. Não é simples assim. Mas, o que nós temos percebido, e por isso eu até citei outros municípios, nós temos percebido de uma maneira geral o rebaixamento do nosso aquífero Guarani. O que significa esse rebaixamento do aquífero? Quando nós perfuramos o nosso poço da Avenida 5, que a gente chama o Poção, ele foi perfurado, se eu não me engano, acho que em 1989, algo do tipo. Está aí mais ou menos na casa dos 30 anos. Ele tinha um nível quando a gente fala nível estático, o que é o nível estático? Quando a bomba não está funcionando. Ele tinha um nível a 20 metros de profundidade. Hoje, esse mesmo nível, quando a bomba não está funcionando, está em 116, 117 metros. Então, em 30 anos, nós tivemos um rebaixamento aí de aproximadamente 90, quase 100 metros de profundidade. Ou seja, eu tinha uma água disponível a 20 metros, uma bomba instalada a 100 metros. Então, eu tinha água com sobra para abastecer e o poço funcionar o tempo que eu quisesse. Agora não, eu tenho uma bomba instalada, a gente já foi feito o rebaixamento dela em 2018, ela está instalada hoje em 140 metros, mas a água está em 116, 117, então eu estou ali só com 30 metros de água acima da bomba. E o recomendado para funcionamento da bomba, funcionamento assim, para ela não queimar, funcionamento já no último suspiro, é no máximo 12 metros. Se eu tiver com 12 metros da bomba até o nível da água, eu já não posso funcionar mais. Porque eu corro o risco de queimar a minha bomba. Então nós temos situações agravantes. Quer dizer, quando a gente fala, não é só questão do Ribeirão do Jardim. Não é só a questão do Ribeirão do Jardim. Então, quando algumas pessoas que se manifestam, né, querendo achar que são conhecedores, é só furar um poço que está resolvido. Não é bem assim também. Não é bem assim. Porque assim, aí eu falei do poço da 5. A gente tem aí um poço de 30 anos e com esse rebaixamento, um poço que tinha uma vazão de 300
metros cúbicos por hora, hoje ele está trabalhando na casa dos 130, 140, e nós temos recomendações do DAE para reduzir isso para 120, 125, para a gente conseguir ainda o funcionamento desse poço. Sentimos esse ano no poço do Tonico Garcia. Nunca tinha tido problema no poço, é um poço bem mais novo, se eu não me engano ele é aí de 2010, 2011, nessa casa aí. Nunca tínhamos tido problema, esse ano tivemos problema, a bomba começou a desligar sozinha, fomos investigar, medir nível, o nível está chegando perto da bomba aí no limite dos 12 metros que eu falei. Então, assim, a questão dos poços é um problema geral que está acontecendo em todos os municípios, e aí esse ano a gente teve muito esse agravante. Tivemos o problema do Ribeirão de Jardim e nos poços. O Ribeirão de Jardim, tá, então vamos só furar poço, só o poço vai resolver? Se a gente tiver a colaboração da população, como a gente está tendo, a partir do momento que a gente começou a divulgar e solicitar, a fazer a campanha, a população tem se conscientizado bastante e a gente tem conseguido melhorar muito a nossa distribuição de água com isso. Por quê? Eu falo que a distribuição de água, ela é um todo. Não adianta o pessoal lá de cima ficar sem água, os poços não vão estar funcionando, se o pessoal da parte de baixo gastar muita água. Da mesma forma, a hora que a água volta, todo mundo sai lavando loucamente. Eu tenho que pensar que, nossa, que maravilha, eu tenho água na minha casa para eu tomar banho, para eu fazer minhas necessidades básicas, então eu vou economizar, porque o pessoal da parte alta, ele também precisa tomar banho e fazer as necessidades básicas. Então, no momento que a gente começou a fazer essa campanha de conscientização, tem melhorado muito. A gente agradece muito o auxílio da população de pensar no próximo. Eu tenho água disponível na minha casa porque eu estou mais próximo do reservatório, do poço, enfim, mas tem muitas pessoas que não têm. Então, isso é essencial, a gente ter esse pensamento de coletividade. E o pessoal tem aderido bem a isso, a gente agradece. Mas quando a gente fala de abastecimento aqui em Guaíra, a gente está falando de um conjunto. É Ribeirão de Jardim, é Poço da 5, é Poço Tonico Garcia. E um depende do outro. Um depende do outro, um complementa o outro, na verdade. Então, a gente começou a sofrer com o Ribeirão de Jardim por falta de chuva e alto consumo de água. E, em paralelo, começamos a ter problema nos poços que a gente implantou aí o rodízio dos poços. Por quê? Porque o nível deles começa a funcionar, abaixa muito rápido, desligar a bomba automático. Então, não adianta nós falarmos, não, nós vamos deixar o poço funcionando, ele vai queimar a bomba. Ele não tem água para funcionar. Então, a gente não tem o que fazer. A gente precisa desse tempo para o poço dar uma recuperada e tudo. Nesse contexto, e assim, a gente sempre discutindo o que pode ser feito, a gente precisa melhorar. Quando a gente fala de investimentos e tudo mais, a gente fala de resolver problemas crônicos. Não é um problema de agora. Esse ano, 2020, agravou-se? Agravou-se. Mas é um acumulado de anos de consumo e necessidade de direcionamento de recursos para esse quesito. Nessas discussões, o que nós podemos fazer para solucionar o mais rápido possível o problema? Entra aí a necessidade da setorização, a gente já vem falando isso há um tempo. O que é a setorização? Separar aí os setores de abastecimento. Por exemplo, eu vou separar o Tonico Garcia em setor, vou separar a região que abrange o reservatório da 5 em outro setor, o reservatório de Jardim Elisa, outro setor. Por quê? Porque se eu consigo fazer essa separação de setores, eu consigo gerar manobras para satisfazer setores que talvez estejam com mais problemas com água que venha de outros setores. Então, eu consigo direcionar o fluxo da água. Seria o correto. Tá, mas a setorização não dá para acontecer do dia para a noite. É um processo, tudo é um processo. Precisa de planejamento. Precisa de planejamento. Precisa de dinheiro. De dinheiro. Não dá para eu falar assim, nós vamos implantar a setorização. A gente precisa planejar e fazer gradativamente. Então, nesse contexto, pensamos, será que seria viável perfurar um novo poço?
Porque assim, a gente está falando do rebaixamento de nível, aí muitas pessoas vão questionar, mas se você está falando que o nível está rebaixando, não vai adiantar eu furar um poço que eu também não vou ter água. Não é bem assim. O que é a diferença? A diferença é que, por exemplo, hoje, o poço da 5 tem 30 metros de água disponível. Só que eu não tenho mais como rebaixar essa bomba. Porque seria simples, eu desço mais a bomba, vou aumentar a quantidade de água, tranquilo. Só que o poço da 5, ele é um poço antigo, como eu já falei, aí, aproximadamente 30 anos, e eu não tenho condições de fazer intervenção nele. Se eu fizer qualquer intervenção nele, possivelmente eu vou perder esse poço. Então ele já está no limite, eu não tenho mais o que fazer. Em paralelo, o poço do Tunique Garcia, eu já tenho uma margem maior para deslocar a minha bomba. Então nós estamos trabalhando dentro dessa busca aí por soluções. Nós entramos em contato com o DAEE, que é o departamento que libera as outorgas, enfim, que nos auxilia, né, no que é possível e o que não é possível. No contato com o DAEE, a gente entrou em contato com eles justamente para questionar, se a gente perfurar um novo poço, nós estamos pensando na possibilidade. Resolveria o nosso problema? Vocês liberariam? Porque a gente precisa da autorização deles para isso. Não é simplesmente furar. Não é simplesmente furar. Aí o que eles nos falaram? Falaram, com relação ao poço do Tunique Garcia, vocês podem rebaixar a bomba, porque o poço do Tunique Garcia ele tem uma característica diferente do poço da 5. O poço da 5, ele vem com um diâmetro favorável à instalação da bomba até 145 metros de profundidade, que é o limite que a nossa bomba está hoje. O poço do Tunique Garcia, ele está a 250 metros de profundidade. Então, o que o pessoal do DAEE nos recomendou? Vocês podem abaixar a bomba do Tunique Garcia, você vai ganhar aí um nível da água para cima para você trabalhar com mais tranquilidade. E por que seria interessante hoje um novo poço? Não é simplesmente um novo poço porque está faltando água para o abastecimento. O novo poço, ele seria já prevendo o desabastecimento pelo poço da 5, digamos assim. Como o poço da 5 ele tem aí 30 anos de funcionamento, ele já está no limite, o nível dele já está extremamente baixo, a gente já tem que pensar numa solução de imediato, vai resolver, vai ajudar muito o novo poço e de longo prazo. Por quê? Futuramente, quando esse poço da 5 ele já não tiver mais uma capacidade significativa de abastecimento, a gente já tem uma solução instalada. Pensando nisso, nesse desabastecimento pelo poço que existe na 5, pensamos inicialmente, antes de entrar em contato com o DAEE, de instalar esse poço junto, o novo poço, no mesmo local. Sim, por quê? Porque a gente aproveitaria toda a infraestrutura dos reservatórios, tudo. Só que, o que é o problema ali? Se eu tenho hoje, a gente está trabalhando aí com 140 metros cúbicos por hora no poço da 5. Se eu perfurar um poço também na área institucional, na área 5, eu tenho que desativar esse poço que eu tenho. Por quê? Porque um não pode trabalhar ao lado do outro. Desativando esse, mesmo que a gente construísse um poço aí para 350 metros cúbicos, eu estaria perdendo 140, certo? Porque eu teria que desativar o que existe. Então eu trabalharia aí com um ganho só de 210 metros cúbicos. Então, pelo investimento, que é um poço, não seria significativo o ganho em termos de produção de água. Agravado de estar muito próximo do poço do Tunique Garcia. Existem estudos, inclusive estudos que estão analisando a questão do rebaixamento dos aquíferos, que quanto mais próximos os poços uns dos outros, maior vai ser o rebaixamento de água. Então, se eu furo um novo poço na Avenida 5, além de não ter um ganho significativo pelo fato de ter que desativar o que existe, eu ainda teria o problema, o inconveniente associado à proximidade dele com o poço do Tunique Garcia. Então, no contato com o pessoal do DAEE, eles nos solicitaram, falaram, tudo bem, se a gente não tiver outra opção, a gente faz lá. Mas vocês têm outra área institucional, outro lugar que seria viável e que daria pra gente fazer isso? Eu falei assim, nós temos a área institucional do Jardim Elisa, onde estão instalados os reservatórios. Lá a gente tem 2 reservatórios
o elevado e o apoiado, que já abastece aquela região. Hoje, esses reservatórios são abastecidos com água que vem da estação de tratamento de água. E caso a gente consiga instalar o poço nessa área institucional, a gente vai fazer o quê? A gente redireciona a água que vem da estação de tratamento de água para o reservatório central e a água desse poço abastece esses reservatórios do Jardim Elisa e aquela parte alta, aquela região. Estaria distribuindo. A gente faria uma realocação do fluxo da água, né? Aí o Osmar, que é o geólogo da EE, que nos atendeu e é assim, extremamente atencioso com o nosso problema e estava trabalhando com a gente junto, ele falou assim, ó, seria a melhor opção, então vamos trabalhar nessa condição. Por quê? Porque se a gente instalar no Jardim Elisa, a gente vai ganhar, vamos supor que a gente faça um poço para 350 metros cúbicos. A gente vai ter os 350 metros cúbicos no Jardim Elisa, continuar tendo os... Aí ele sugeriu que, fazendo esse poço no Jardim Elisa, a gente diminua um pouco a vazão do poço da 5 para ganhar mais tempo de funcionamento dele. Então, a gente vai ter aí 350 do Jardim Elisa, aproximadamente 130, 125 no poço da 5. O Tonico Garcia rebaixando o nível, a gente consegue ganhar de novo a vazão que a gente sempre teve, de 250, 270 metros cúbicos por hora. E com a colaboração de todos e diminuição do consumo, o que vem acontecendo, a estação de tratamento consegue suprir o restante da necessidade. Então, o que nós sentimos é o seguinte, existe, né, esse cuidado e essa preocupação com a falta de água, que não é só Guaíra. Sim, né? sim. Toda a nossa região está sofrendo, e isso é claro através de estudos, né? Sim. Simplesmente eu acho. Sim, né? não, tem estudos que comprovam isso. A questão também não é só furar um poço, igual muitos acham. Não, é só furar um poço que resolvemos o problema. Não. Existe uma falta de água. Sim. Então tem que escolher um local mais adequado. Sim. E isso é através realmente de um planejamento. Uhum. E se essa população colaborar como vem acontecendo, por isso que até já melhorou a distribuição, é uma resolução. Aproveitando, né, a sua entrevista, você estava falando para mim anteriormente sobre a questão ali do Bom Jesus, né, onde está fazendo a troca da tubulação de amianto. Recentemente nós ficamos sem água e você estava me explicando que muita gente não sabe que ali é uma das os principais trajetos da água da nossa cidade, é por ali. Sim. Então é por isso que às vezes quando dá algum problema, que aí fica todo mundo sem água. E outra coisa que você estava explicando, está mudando está religando toda a rede ali. Sim. Quer dizer, não é simplesmente também ligar ou desligar a água. A rede de água que passa na Bom Jesus, que é onde a gente está fazendo a nossa interferência, a obra, ela compreende 661 metros, ela começa no cruzamento da Avenida 37 com a Rua 4 e ela se estende até o cruzamento da Avenida 23 com a José Cavenaghi na rotatória ali do Centro de Lazer. Qual a importância dessa obra para o município e todos os seus agravantes e, como eu posso dizer, benefícios, né? Essa obra, ela tá inclusa em dois pontos muito importantes. A substituição da rede cimento-amianto, pelo fato de que já foi comprovado a questão de malefícios para a saúde, né, associado ao cimento-amianto, tanto que é proibido caixas d'água hoje em dia com cimento-amianto. Cimento-amianto não se fabrica mais. E a questão associada de perdas de água e setorização, que eu também já falei, a necessidade que nós temos aí de setorizar a cidade para conseguir direcionar esse fluxo de água. A rede que passa na Rua 4, ela é uma rede de 300 milímetros e nós consideramos ela uma adutora. O que é uma rede adutora? É a rede que vai fazer o transporte da água que vem da estação de tratamento ou de um ponto de produção, no nosso caso é da estação de tratamento de água, mas poderia ser, por exemplo, de um poço. Ela vai levar a água dessa fonte de produção até um destino final de distribuição. O que é, no nosso caso, o destino final de distribuição? Os nossos reservatórios da Avenida 22. Por que eu preciso levar a água até o reservatório da Avenida 22 e eu não posso distribuir a água toda já antes de chegar no reservatório?
A função do reservatório é, como o nome já diz, reservar para momentos que nós não teremos tanta disponibilidade. Por exemplo, durante o período da noite, que não está tendo consumo nenhum, a água chega no reservatório, se acumula no reservatório. Nós temos aí uma reservação ali na Avenida 22. Nós temos 3 reservatórios de 1.100.000, um de, se eu não me engano, 780 e o elevado de 250. Então, a gente estoca água para os horários mais críticos. Horário de pico. Horário de pico. Só que não é só estocar a água. Para que a água chegue nas torneiras de todos, a gente precisa regularizar a pressão. O que é regularizar a pressão? Eu não consigo fazer com que uma água saia de um ponto baixo e chegue em um ponto alto se eu não regularizar o nível. Então, quando eu tenho a água no reservatório da 22, nós bombeamos toda essa água armazenada nos reservatórios enterrados, jogamos no reservatório elevado para ele regularizar o nível e essa água conseguir alcançar a parte alta da cidade. Então, a importância dessa rede não é simplesmente abastecer, distribuir, é regularizar a pressão, regularizar o nível para a parte alta também ter água, que é um dos grandes problemas que nós estávamos enfrentando, porque a água vem da estação, acaba sendo distribuída na parte mais baixa, e quando ela chega no reservatório, ela não estava chegando com uma quantidade suficiente de manter esse nível. Por isso, a decisão de parar a água todos os dias, de 10 às 16 horas, para conseguir reservar a água e regularizar o nível para essa água conseguir atingir a parte alta. E essa regularização, que em muitos casos acontece que de repente a água, por exemplo, a partir das 16 a água vai estar na sua residência. Às vezes não chega. Não, 16 horas é o horário que a gente religa os postos, que a gente, na verdade a gente está até religando os postos mais cedo, mas às 16 horas seria aí uma hora estimada. Só que é claro que quem mora ao lado do reservatório, a água vai chegar primeiro. Quem mora mais distante, a água tem um tempo para percorrer. A água, ela não acontece como a energia. A energia, a gente fala, ó, a água, vamos supor, a energia vai voltar 10 horas. Eles religaram lá, você pode acender a sua luz que ela vai funcionar. A água não, ela tem um tempo para ela ganhar a tubulação e chegar nos pontos finais. Então, a gente está trabalhando com essa técnica aí das 10 às 16 para regularizar o nível dos reservatórios que nós temos e conseguir atingir a parte alta da cidade também. E voltando no que você me perguntou a respeito da rede que nós estamos fazendo na obra, o que aconteceu e vem acontecendo que acaba agravando a situação da falta de água? Essa obra é de extrema importância, extrema necessidade, só que ela tem por ser uma rede principal, uma rede que abastece a grande parte da cidade, acaba tendo alguns inconvenientes. Todas as residências que se encontram na Rua 4, elas são abastecidas por essa rede que abastece a cidade toda. Então, não é simplesmente construir uma nova rede e pôr para funcionar. Eu, além de construir a rede, interligar, fazer com que ela transfira a água para continuar o caminho dela para seguir na Avenida 23, na Rua 4 e alcançar o reservatório, eu preciso também garantir o abastecimento de água das residências ali. Então, na terça-feira, nós realizamos a interligação da rede. O que é essa interligação da rede? Que às vezes muita gente não está entendendo o que está acontecendo, mas já não existe uma rede, o que você está interligando? Existe a rede, hoje, que abastece todas as residências e traz a água para o reservatório na 22. Para não impactar diretamente toda aquela população da Rua 4 e, consequentemente, da cidade toda, pela rede de abastecer todos, nós optamos em fazer uma rede ao lado da que existe, ao invés de arrancar a rede que existe. Por quê? Se nós fôssemos retirar efetivamente a rede que existe e ir substituindo gradativamente, a gente precisaria todos os dias de uma interrupção maior de água para poder fazer esse serviço, porque a água passa toda por aquela rede. Então, nós optamos em fazer paralelo, porque a gente faz a execução da rede toda,
sem interromper a água de ninguém, nem do pessoal da rua, nem da cidade. E só nos momentos de interligação dessa rede que a gente precisaria parar o abastecimento, que foi o que aconteceu na terça-feira. O que nós fizemos? Nós interligamos na terça-feira a nova rede com a rede antiga, na verdade com a rede que vem da estação de tratamento que desmembra na Rua 4, para manter as duas redes funcionando ao mesmo tempo. O que são as duas redes? A rede antiga, que é de cimento amianto, e a rede nova, que é de PVC defofô. Qual que é o objetivo de manter essas duas redes funcionando ao mesmo tempo? Garantir o abastecimento das pessoas que moram na Rua 4. Porque se nós simplesmente desativássemos a rede velha e ativássemos a rede nova, todo mundo ia ficar sem água até que trocássemos todos os padrões do padrão da rede velha para a rede nova. Ou seja, um tempo maior. Um tempo maior. E lembrando, quando as pessoas questionam, essa rede de amianto, ela não pode ser usada, ela não. Tem que ser substituída. Tem que ser substituída. Então, o que nós fizemos? Na verdade, essas duas redes vão funcionar só por esse período em que nós estamos retirando o padrão velho e colocando na rede nova, que seria aí um prazo de aproximadamente 4, 5 dias, que se nós fôssemos fazer já direto, seria o prazo que esse pessoal ficaria sem água. Então, para não ter esse inconveniente, nós optamos por deixar as duas funcionando ao mesmo tempo. Ao fim desses 4, 5 dias, enfim, terminadas todas as transferências de ligações da rede antiga para a rede nova, nós vamos desativar efetivamente a rede antiga e interligar o final da rede nova, e ela vai ser a única fonte de abastecimento do novo do reservatório que existe. Então, a nossa nova rede vai ser a única fonte de abastecimento. Então, na terça-feira, nós fizemos a interligação no início, para manter as duas redes funcionando. Ao fim das interligações nas residências, iremos fazer a interligação no final da rede para efetivamente desativar a rede antiga. Aí o que acontece? Na quarta tivemos novamente um problema de água, mas como em qualquer reforma, né? Sim. A gente, quando reforma a casa também, pensa, né, que é de uma maneira. Sim. E acontece uma série de situações, e deve ter sido o que aconteceu. Sim. Nós temos digamos assim, um agravante, né? Como a gente está falando aí que é uma rede principal da cidade, é a rede que passa toda a água que vem da estação de tratamento de água e vai para os reservatórios. Durante a madrugada, quando houve a redução do consumo, então, nós realizamos a interligação na terça-feira, tudo ok, tudo tranquilo, colocamos para funcionar, não ocorreu nenhum problema a princípio. Durante a madrugada, por volta de 1h30 da manhã, 2 horas, que é quando o consumo já está zero praticamente, já quase ninguém está consumindo água, a rede está trabalhando totalmente cheia. O que eu estou falando de totalmente cheia? Ela está com uma pressão elevada, que vai levar essa água toda para o reservatório para regularizar o abastecimento do dia seguinte. Então, nesse momento aí que a rede estava extremamente cheia, com a pressão elevada, houve um deslocamento ali da tubulação, na interligação, que é extremamente comum. Por que eu falo extremamente comum? Tanto que muitas pessoas questionaram, por que a gente não asfalta, vocês já fizeram, né? A gente não pode asfaltar antes de testar a rede. Justamente por isso, porque podem acontecer vazamentos. São peças muito grandes, uma tubulação que está submetida a uma pressão grande, então a gente faz, testa, estando tudo ok, não ocorrendo nenhum vazamento, ou caso ocorra, corrigidos os problemas, a gente asfalto e termina todo o processo. Para não precisar quebrar de novo. Para não precisar quebrar de novo. Seria outro inconveniente, outro gasto público. Na realidade, é como se fosse uma obra mesmo da nossa casa. A gente passa por isso. Sim. Faz, às vezes tem que quebrar de novo, até que a coisa fique funcionando. Sim. Mas o importante disso tudo, só para o nosso internauta que vem pedindo esse bate-papo técnico aqui, é que o problema está sendo resolvido, né? O novo poço vai ser feito, o prefeito já disse, só está através de estudos para fazer o certo. O local. Com parceria com a DAEE, a gente tem muito a agradecer a disponibilidade deles e o profissionalismo de nos auxiliar na melhor solução, na melhor alternativa e na forma adequada de se fazer. E o pessoal continuar
ajudando, né, Sim. no racionamento, usando água só quando é o necessário. A gente nota também que até os produtores que usam do Ribeirão do Jardim diminuiu o consumo, sim. por isso que melhorou o nível do Ribeirão do Sim. Jardim. Se hoje vocês forem, né, no Ribeirão do Jardim, vocês vão perceber ele um tanto quanto com mais água. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a colaboração de todos. Todos estão mobilizados para o mesmo objetivo. A água chegar na torneira de todo mundo poder chegar em casa e tomar seu banho, descansar, ter água para as suas necessidades básicas, né? Queria agradecer esse bate-papo, acho que, né, era o que os nossos internautas queriam, né, uma conversa técnica, bem explicada, e agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando em nome do DEAGUA. Do DEAGUA, da prefeitura, porque assim, quando a gente fala em DEAGUA, a gente está falando também em prefeitura. Apesar de ser uma autarquia, nós trabalhamos junto para resolver os problemas da população e fazer o melhor possível. Então eu agradeço a oportunidade de falar em nome do DEAGUA e da prefeitura, mas de uma forma técnica, mostrar para vocês o que realmente está sendo feito. Porque eu sei que a população fica angustiada. Todos nós ficamos, né? Nas nossas casas também falta água. E nós estamos buscando a melhor solução para resolver esse problema, que é crônico, né? Que vem se agravando aos pouquinhos e agora vem de longa data e agora se mostrou mais efetivo, né? O programa Hora da Notícia trazendo a informação para você, amigo internauta, para você, população guairense.